Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês esteja sendo ótima, maravilhosa, cheia de boas surpresas. O nosso programa de hoje tá falando sobre um tema muito importante, que eu já adianto para vocês, né, gente? É a campanha da fraternidade deste ano, que tem aí como tema a fome, né? O problema da fome no Brasil. E para estar falando comigo sobre esse tema tão importante, tão fundamental, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida calorosa num dia chuvoso, né? Estamos aqui gravando esse podcast especial para os nossos ouvintes num carnaval chuvoso. E frio? É isso mesmo, olha só que interessante. E para vocês, nossos ouvintes queridos e queridas, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Nesse estilo de vida leve, comprometido, que é estar construindo coisas novas. E estamos aqui para falar de novas economias, de finanças, de espiritualidade. Se você está chegando agora neste que é o seu e o nosso espaço da liberdade, espaço da educação financeira para a vida, seja muito bem-vindo! É isso aí, galera, e hoje a gente vai falar, como eu já disse, de campanha da Fraternidade 2023. E a campanha da Fraternidade é um momento muito oportuno para a gente refletir realidades. E até mesmo para quem não é católico, né, ou cristão, porque é um tema social, né, Augusto? Então é um problema que atinge a sociedade brasileira. Inclusive, é uma iniciativa, já vou contar um pouquinho sobre isso para vocês, aqui da Igreja do Brasil. Mas quando nós falamos em campanha da fraternidade, a gente inicia essa reflexão oficialmente no nosso início ali da quaresma, depois do carnaval, que é agora na quarta-feira de cinzas, e refletimos como igreja aí até o final desse período. Mas não quer dizer que esse tema não continua rodando, né, Augusto, o ano todo, até porque é um tema que não se cessa, é um tema importantíssimo. E as campanhas da fraternidade em geral, não falando somente dessa, elas têm por objetivo justamente isso que eu falei, é despertar o nosso olhar e a nossa solidariedade para um problema concreto, específico, que a sociedade vem enfrentando naquele momento, e a partir disso, através das lições do Evangelho, à luz do Evangelho, como podemos encontrar soluções para esse tipo de problemática, né, Augusto? É mais ou menos assim, não é? Já estamos aí chegando a quase 70 anos da campanha da fraternidade, que é uma maneira que a igreja no Brasil encontrou de viver a sua conversão quaresmal. Isso. Cada igreja, né, no mundo inteiro se organiza de uma forma, tem seus costumes todo próprio, seu jeito, sua característica de viver, por exemplo, a Páscoa, o Natal, o tempo comum, né, como é dividido assim os tempos na igreja, e o tempo quaresmal, que é um tempo oportuno, como diz as cartas de Paulo, um tempo de graça, de conversão, um tempo da gente tomar consciência para fazer um seguimento a Jesus de Nazaré, ou seja, para aqueles que são discípulos do Mestre, aprender a ter o jeito de Jesus. E o jeito de Jesus, né, ele só nos é transmitido numa vivência cotidiana pela força do Espírito Santo. Então, é isso que ali na quarta-feira de cinzas, quando Jesus vai ao deserto, por isso quaresma, ele passa 40 dias no deserto, em jejum, em oração, e ali tem as famosas tentações no deserto, né?
que justamente pegam pontos cruciais do messianismo de Jesus. Um messianismo que poderia ser um messianismo político, para benefício próprio, transformar pedra em pão, ser adorado. Então, alguns teólogos gostam de interpretar ali as questões do ter, do prazer e do ser, né? São as tentações ali que tocam a pessoa de Jesus, né? Lembremos no diálogo ali com o tentador, que diz, né? Olha, Jesus, se você basta você me adorar, isso aqui tudo será teu. E assim vai, né? E Jesus vai nesse diálogo rebatendo a partir da palavra, né? Das Sagradas Escrituras hebraicas. E o grande ensinamento é isso: a humanidade de Jesus vence a tentação, de fato, né? Do isolacionismo, do individualismo, das injustiças sociais, porque o Espírito Santo está sobre ele. Em Lucas, ele é até conduzido para o deserto pela força do Espírito Santo. Então, isso para nós, né, é dizer o seguinte: a Quaresma é um momento de alargar o coração para uma conversão real. E falar em conversão parece que a gente fala de uma perspectiva muito individual, né, Ana? Eu preciso me converter. Sim, cada um de nós precisamos, mas enquanto comunidade, enquanto sociedade, também precisamos de conversões estruturais. Aquilo que João Paulo II falava do pecado social. Estruturas injustas que geram pecado social. E aí a gente está diante de um flagelo que o Papa Francisco vai dizer uma vergonha, um crime, que é a fome. Então, a campanha da fraternidade deste ano quer nos chamar a uma conversão sobre a capacidade de nos sensibilizar sobre a dor do outro. Muito importante, Augusto, essa reflexão que você traz agora no início do nosso programa, para os nossos ouvintes se aprofundarem e até mesmo relembrarem, né? Do porquê que isso é tão bacana e é realizado sempre na nossa igreja aqui no Brasil e do sentido próprio que isso tem, né, para nós. E as campanhas da fraternidade, fazendo assim uma recordação muito rápida, elas tiveram início em amplitude nacional ali, a primeira vez foi no ano de 1964. Um pouquinho antes disso, lá em 1961, o bispo Dom Eugênio Salles, da Diocese de Natal do Rio Grande do Norte, ele começou uma campanha para arrecadar alimentos para vítimas da seca naquela época, certo? E aí, isso foi tomando proporções maiores, essas ações dele, até que em 1964, a CNBB do Brasil ali apoiou essa prática como uma influência ali do Concílio Vaticano II, né? Depois, nos anos 70, o Vaticano apoiou ali, oficialmente, vamos dizer, a campanha da fraternidade, esse jeito de tratar a igreja no Brasil. Nos anos 2000, nós tivemos algumas campanhas também ecumênicas, olha que bacana, né? E aí, daqui para cá, muitos e muitos temas vão sendo tratados. E uma coisa que eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes, Augusto, é que este tema da fome já foi tratado outras 2 vezes nas campanhas da fraternidade, em 2 momentos diferentes, né? Isso é muito interessante notar. E como que a fome, ao longo, né, do desenvolvimento econômico do nosso país, ela esteve presente, né? E a campanha da fraternidade chama atenção. Já em 1975, então, com o lema, né, fraternidade é repartir, esse era o tema. E o lema é repartir o pão. Interessante como que os temas da fome sempre se precederam de um congresso eucarístico nacional. Sim. Esse, por ocasião, na década de 70, era o de Manaus. Então, ou seja, o congresso eucarístico, a Eucaristia tem essa dimensão social, do bem comum, do milagre, da partilha. Então é interessante notar que a Eucaristia, essa festa, né, da bela graça da vida de Jesus que se doa inteiramente a nós, que se faz pão, é também um apelo
à partilha, a gente aprender a distribuição. Em seguida, em 1985, onde estava tendo o Congresso Eucarístico em Aparecida, com o tema Pão para quem tem fome, tivemos uma segunda campanha da fraternidade. 10 anos depois, então, o tema da fome ainda persiste. E agora, 2023, tivemos o Congresso Eucarístico em Recife, no ano passado, com o tema Pão em todas as mesas. A igreja novamente, então, se depara com esse flagelo da fome. E eu gostaria de chamar também a atenção dos nossos ouvintes para algumas características econômicas também. Você falou dessa questão dos congressos da igreja ali, que sempre precedem este tema. Quando a gente olha para, enfim, situação socioeconômica do Brasil, a gente pode ver também alguns momentos semelhantes, né? Momentos de crise muito profundas. Por exemplo, em 1975, a gente estava vivendo uma grande migração das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, o que ocasionou a formação das favelas ali nas grandes cidades e uma grande taxa de desemprego, porque as pessoas saíram daquela condição, né, de agricultura familiar, foram para as cidades, não conseguiam emprego, não conseguiam uma moradia, não tinham renda para ter uma moradia. E aí começou aí o que a gente chama desse fenômeno de criação das comunidades periféricas. Com isso tivemos muita violência crescendo nas cidades e muita fome, desemprego, violência, fome. Em 1985 a gente está saindo de um período de ditadura e voltando aí para uma redemocratização no Brasil, né? E aí acontece novamente, de novo, mais um impulso desse êxodo rural, crescimento muito desordenado das cidades. E é claro, como consequência desse período também de ditadura, uma grande concentração de renda, que é o que a gente vive hoje, né? Depois ali da pandemia, acelerou ali o abismo entre os mais ricos e os mais pobres. E agora a gente vem enfrentando uma crise política, sanitária, acabamos aí de vencer uma parte drástica da pandemia, ainda não saímos dela. Vivemos novamente desemprego e o crescimento agora não das pessoas na cidade, mas das pessoas morando nas ruas, porque as cidades já estão cheias e não tem mais lugar para as pessoas, certo, gente? E além disso tudo, questões políticas, polarizações, desemprego sempre presente, a falta de renda e a fome aparece mais uma vez. Então vejamos que foram momentos bem delicados, com grandes problemas sociais e econômicos. A gente também tratou do tema da fome na campanha, né, Augusto? E esse, portanto, é um dos sinais dos tempos, ou seja, faz parte da realidade, como ela se apresenta para nós hoje. E os sinais dos tempos, numa linguagem, né, do Concílio Vaticano II, e também das assembleias latino-americanas, a igreja, então, diante desta realidade, chamada, né, como vocação, graça e missão, ela é impulsionada pelo próprio Jesus como uma ordem, um imperativo ético, antropológico e também evangélico, de dai-lhes vós mesmos de comer, de dar-nos nós mesmos de comer. A grande tentação, então, da vida humana é o pecado da indiferença, aquilo que Deus fala para Caim: aonde está o teu irmão Abel? E ele responde: eu por acaso sou o guarda dele? Ou seja, eu por acaso deveria estar cuidando do meu irmão? E diz o Senhor: sim. E Caim tinha matado Abel. Então essa vocação de ser cuidadores uns dos outros, de não cairmos no pecado da indiferença, dessa globalização da indiferença, numa cultura do descartável. E também nós, discípulos de Jesus, podemos, né, achar em algum momento que, Jesus, vale a pena despedir a multidão, manda eles embora, já está tarde, aqui o contexto de deserto, né, de aridez. E Jesus surpreende os discípulos e pergunta: o que vocês têm para partilhar? E eles falam 5 pães e 2 peixes.
E daí o milagre da partilha ocorre, ou seja, a multiplicação num sentido de distribuição pela bênção que Jesus faz. Então é preciso, primeiro, não despedir as multidões vazias, né, com barriga vazia. É preciso partilhar o que temos, e aí nisso o milagre acontece, ou seja, o milagre é a própria partilha. É a própria comunhão do que nós temos ali, né, Augusto? De comunidade, né? E quando nós falamos na campanha desse ano, nós temos um tema que tem como objetivo principal justamente sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar, como Augusto já trouxe, o flagelo da fome, em que hoje a gente tem muitos brasileiros passando. Já vamos trazer os dados atualizados para vocês, né? Transformando essa realidade a partir do evangelho. E aí a gente tem alguns objetivos específicos que eu acho bem legal pra gente falar para os nossos ouvintes. Depois a gente vai deixar o link, vocês podem acessar o site, enfim, ter contato com esse material. Mas os objetivos específicos são: primeiro, compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Então, eu saber que essa realidade, ela existe, né, gente? 2, desvelar as causas estruturais da fome no Brasil. 3, indicar as contradições de uma economia que mata pela fome. Aqui entra bem a economia de Francisco. Tá? Aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e a ética de superação da miséria e da fome. E como Augusto já disse, 5, acolher o imperativo da palavra de Deus que nos conduz ao compromisso e à corresponsabilidade fraterna. Dai-lhes vós mesmos de comer. 6, investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil. 7, estimular iniciativas de agricultura familiar, agroecológica e a produção de alimentos saudáveis. 8, reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidades de fé e outras instituições da sociedade civil organizada. E 9, mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida. Olha só, esses objetivos específicos abrem um leque muito grande pra gente, né, Augusto? Muito importante. É um caminho de muitas possibilidades de atuação, né? Sim. Então, os nossos ouvintes que aí estão, né, recebendo esse conteúdo preparado com muito amor e carinho, como que na sua comunidade, na sua família, você pode então colaborar e participar desta campanha como fruto de um compromisso de conversão quaresmal, né? Então, para aqueles que são cristãos, católicos ou não, um compromisso: qual vai ser a minha parcela de contribuição para que esse flagelo da fome possa ser aplacado, diminuído e até extinguido da nossa realidade. Então, eu acredito que esses objetivos específicos, eles nos provocam a ação. Cada um aí já vai pensando o que pode fazer. Daqui a pouco a gente vai dar umas pistas também a partir da educação financeira. Bom, e quando a gente pensa na fome no Brasil em números, eu tenho alguns dados bem tristes e ao mesmo tempo conflitantes, porque no final do ano passado o Brasil produziu uma quantidade de alimentos suficientes para dar de comer a 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, né? Eita, mas quantos habitantes nós temos? Ixi, agora não sei exato, mas é mais de 200 milhões, né? Quanto? Vamos dar um Google aqui para ter certeza, Augusto. Dava para alimentar muito mais do que a população brasileira. Não, né? dá para alimentar uma boa parte do mundo, né? 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Olha, nós estamos com 214 milhões de habitantes no Brasil. Esse é o número de 2021. Esse dado que muitas vezes parece nos orgulhar, né, Ana? Isso, no fundo, se revela às vezes uma vergonha, né? Porque a gente produziu tanto alimento, e daí?
É isso que eu ia falar. A gente fica muito orgulhoso dessa produção do Brasil e a gente alimenta muito o mundo, mas ao mesmo tempo a gente olha para o outro número que é 33 milhões de brasileiros em situação de fome extrema. E se a gente pegar os brasileiros que vivem em algum grau de insegurança alimentar, nós temos 125 milhões de pessoas. Você tem noção, Augusto, que isso é 58% da população brasileira? Então significa que nós temos menos pessoas que fazem todas as refeições tipo de maneira digna, com todos os nutrientes, vitaminas necessários, que tem escolha, tem a possibilidade de escolher. Não, hoje eu vou comer um bife e amanhã eu vou comer um franguinho, sabe? Hoje eu vou comer brócolis e amanhã eu vou comer cenoura. Essa pessoa pode escolher o que ela vai comer. Ou se ela não vai comer. É 41% dos brasileiros só. Os outros 58% vivem em algum grau de insegurança alimentar. A gente tem 3 graus. A gente tem o leve, o moderado e o grave. E isso é interessante, o tema da fome, né? A campanha sensibilizar a sociedade, porque quando a gente fala de fome, a gente acha que é o grau extremo, né? Extremo. A pessoa está morrendo de fome no sentido físico, e tem muitos morrendo mesmo. 33 milhões. Mas também tem aqueles que estão experimentando a fome através da insegurança alimentar. Exatamente, isso é muito importante. E isso é um dado muito invisível, porque assim, as pessoas que estão passando fome extrema, geralmente são pessoas que vivem em condições indignas, ou até mesmo nas ruas. Então a gente até tem contato com essas pessoas. Mas aquelas pessoas que vivem, por exemplo, uma insegurança alimentar moderada, que é aquela pessoa que faz uma refeição por dia, muitas vezes ela não vai falar isso pra você. E isso é um dado meio invisível, porque as pessoas, gente, sentem vergonha, ninguém tem orgulho de falar: eu estou com fome ou a minha comida é pouca pra mim. E também sabe? entra aqui que tipo de comida que está em nossas mesas, né, Ana? Exato. Às vezes a gente vê uma pessoa lá, né? E a gente... o que ela come? Julga às vezes, né? O que ela está comendo? Qual que é a alimentação que vai na mesa, no prato dela? Qual é a qualidade, né, do alimento ingerido por nós, né? E talvez essas coisas invisíveis que a gente não tem acesso ou tem vergonha, daí que se revela uma fragilidade, né? Com certeza. É mais ou menos como um endividamento, né? Ninguém sai se gabando, porque muitas vezes exige enfrentamento de um preconceito, assim, a pessoa tá assim porque ela quer, porque não trabalha porque ela não quer, não isso porque não quer, ou a pessoa tá na fila de uma cesta básica ou pra receber uma doação, você olha e fala: nossa, essa pessoa tá sobrepeso, né? Isso, tá com sobrepeso, mas porque, de repente ela tá comendo farinha e salsicha. Olha só. Entende? Isso é um alimento barato, mas que tem uma qualidade nutricional baixíssima. E isso, além de tudo, Augusto, é um problema de saúde para o futuro. Se a gente tiver as crianças se alimentando assim, com problemas de diabetes, de colesterol, a gente tem uma queda na produtividade no trabalho, a gente tem uma queda no rendimento escolar das crianças. Gente, uma pessoa que não se alimenta bem, ela não vai fazer nada direito. E às vezes a gente vem com 5 pedras na mão para jogar na pessoa, para culpabilizar ela pela situação que ela tá passando, e a gente nem sequer vai entender o contexto. E essa campanha vem lançar luzes a isso, né? E aí a gente cai num ponto bastante importante de ser refletido e triste também, que são as coisas que causam fome, que são os principais causadores de fome hoje no Brasil. Olha só. Nós temos a estrutura fundiária, muitos latifúndios de alimentos, né? E a agricultura familiar sofrendo diante disso, porque nós temos a partir daí uma política agrícola a serviço de uma economia exportadora, né? Que muitas vezes vai trazer renda, mas essa renda não vai se reverter em alimento para, enfim, todas as pessoas, e vai faltar os produtos aqui no Brasil. Você sabia, Augusto, que aproximadamente 28% das pessoas que produzem alimento também sofrem com fome? Olha isso. Os pequenos agricultores no Brasil também vivem em insegurança alimentar.
E eles produzem um alimento que muitas vezes recebem pouco por essa produção, esse alimento é exportado e não chega à mesa com dignidade como deveria chegar. Nós temos, é claro, o desemprego e o subemprego no Brasil, então, que caminha junto com uma política salarial que não é a das melhores, né? Então, um salário que caminha junto com essa inflação e o desemprego que aumenta também a fome no Brasil, isso é fato, e a insegurança alimentar. E nós temos uma coisa que aqui eu tenho certeza, eu vou até deixar por último, olha só, vamos lá. Temos o desmonte de algumas políticas públicas fundamentais que aconteceram nos últimos anos. Isso também afeta os brasileiros, com certeza. E o último que toca a todo mundo aqui, não tem jeito, hein? Eu tenho certeza que todo mundo vai tocar isso aqui. O quê? Comportamentos imorais da população. Ah, isso aí, lendo assim, né, no texto base, parece um palavrão, né? Parece um palavrão. E aqui é que vai entrar a educação financeira, Augusto. Porque o que seriam esses comportamentos imorais da população? Obviamente está se falando de consumismo desenfreado, aquilo que o Papa Francisco vem alertando há muito tempo desta crise, ou sairemos melhores ou piores, lembra? Lembro, Aquele claro. dia chuvoso, em março de 2020, Claro que sim. a Praça São Pedro vazia, e aí o Papa então disse isso, olha, e pelo jeito a pandemia mexeu com muitos comportamentos imorais e aonde as pessoas se afundaram em endividamentos, em consumismo desenfreado, um consumismo hedonista, ou seja, a busca do prazer pelo prazer. O dinheiro, ao invés de servir, ele está governando as nossas vidas. Então a gente tem aqui, pessoal, desde um desperdício de alimentos, porque também um desperdício de alimentos daria para alimentar todo mundo que hoje sofre de fome, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então a gente produz muito alimento, mas a gente não consome de uma maneira eficiente, no sentido de desperdiçar os alimentos. E aí também entra, por outro lado, as pessoas que, por ter dívidas, por uma falta de educação financeira, ou até mesmo por buscar, na falta do capital espiritual, você vai buscar preencher isso com consumo. Depois vai faltar dinheiro para o pão. Um endividamento que também pode levar à fome ou à insegurança alimentar. E aqui justamente que o FV gosta muito de trazer essas reflexões para vocês e trabalhar a campanha da fraternidade nesse sentido. Precisamos dar de comer a quem tem fome, sim, é o primeiro passo, mas a educação financeira pode ajudar aqui numa parte 2, é o passo 2. E começa nesse passo aí. Vamos refletir como é que está nosso comportamento de consumo. Será que eu estou reaproveitando os alimentos? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou desperdiçando? Será que eu estou consumindo demais? Qual a qualidade do alimento que eu tenho? Será que eu estou fechado em mim mesmo e eu não consigo partilhar com o outro? E depois de dar o pão e dar a dignidade para essa pessoa, é ensiná-la a lidar com os recursos. E os recursos, o dinheiro, o alimento, tudo isso que faz parte da nossa vida. Mas os comportamentos imorais de consumo, todo mundo se põe nesse balaio. Porque você, eu não tenho a ver com o desemprego, eu não tenho a ver com a política agrícola exportadora. Mas os comportamentos de consumo, todo mundo tem sua parcela de culpa, sim. Como já dizia o Papa Bento XVI, né? Todo ato financeiro é para além, né, de um ato econômico, um ato moral. Então fica a possibilidade dessa conversão também pessoal de cada um de nós, de um estilo de vida, hábitos de consumo consciente e dar os próximos passos. Como você disse, a obra de misericórdia, de alimentar quem tem fome é fundamental. Só que a gente precisa dar os próximos passos. Como diz o Papa Francisco, trazer o pobre para o centro, para que ele leve o pão para suas casas e contribua com participação ativa. Então, a gente está falando de novas economias.
de olhar essas questões da fome como uma possibilidade da gente se converter enquanto sociedade. E eu acho que é importante também a gente pensar no nosso comportamento no sentido de como é que a gente está fazendo essa dignidade, essa obra inicial de levar o alimento chegar nas pessoas. A gente está jogando comida para os outros? Às vezes, o que a gente tem para colaborar não é muito, gente, mas um tempo, uma conversa, um olhar, um cuidado, um carinho e um alimento já é muito importante. Sabe uma coisa que um padre esses dias, amigo nosso, falou? Ele disse que num período de seminário, eles fizeram um acordo de que eles iam então alimentar as pessoas em situação de rua que passavam por ali no seminário, né? E eles davam por cima da grade. E aí aquilo foi incomodando alguns seminaristas. Tá tão frio isso, né? Tá tão impessoal, como que jogando a comida por cima e a pessoa pegando. Então foi proposto, vamos lá, vamos partilhar junto com eles, vamos conversar. E aí muitos se revoltaram e falaram, eu não quero. Estar com o pobre aí já é demais para mim, né? E é aquilo que justamente o Papa Francisco nos exorta. Quando você doa, você olha nos olhos, você toca. Então, aquele mesmo Jesus que pede para os discípulos, exorta eles, dá-lhes vós mesmos de comer, eles não precisam ir embora, né? É o mesmo em Mateus 25, né? Quando Jesus está falando sobre o critério da salvação, ele diz, eu tive fome e tu me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu estava preso e foste me visitar. Eu estava nu e me vestistes. Ou seja, Jesus se identifica como irmão. E ele diz, o que fizestes aos menores foi a mim que o fizestes. Olha só que interessante. Mateus 14 é dai-lhes vós mesmos de comer. Parece que é dar de comer a um estranho, um outro, diferente, que passa fome. Mas em Mateus 25, Jesus diz, esse que passa fome sou eu. Esse é o critério salvífico. Para que de fato, né, haja uma saúde humana, a gente precisa aprender a sair de nós mesmos, do nosso egoísmo. E o critério de salvação é a caridade, é o amor. Exatamente, Augusto. E olha, no texto do base da campanha, se vocês tiverem acesso, vocês vão ver as inúmeras iniciativas, né, que existem nesse sentido. E aí a economia de Francisco também aparece, vocês vão ver lá no texto, né? Nos nossos trabalhos, o FV tem esse trabalho na área da educação, é o segundo passo, mas existem trabalhos primários, os trabalhos da agricultura familiar, da agroecologia, da engenharia de alimentos, também nesse sentido, para a gente pensar não só o dar de comer, mas que tipo de alimento que a gente está dando, né, para o nosso povo, para as pessoas. Gente, é triste, assim, eu falo que se esse tema não mexe com a gente de alguma maneira, alguma coisa tá errada. Porque quando você lê o texto, quando você tem contato com os dados, você começa a pensar na sua vida, aquilo é para incomodar, sim, né? Seja o pouco que você faz. E na dimensão, individual, pensar nosso estilo de vida, algo que a gente trabalha aqui no FV e trabalha também na economia de Francisco. Qual é o meu estilo de vida, quais as escolhas que eu estou fazendo e as consequências comunitárias e sociais dessas escolhas. Isso é muito importante. Gente, não é fácil. Não é fácil mudar hábitos, é um processo. Todo mundo passa por esse processo e vai melhorando a cada dia, basta estar aberto. Não é fácil, você acha que foi fácil para os padres admitir que eles queriam ir lá e entregar e olhar para aquela pessoa o alimento? Muitas pessoas às vezes ficam com receio, tem medo, sim. tem vergonha. Então é algo que não é fácil. É aquilo que não é fácil, mas é necessário. Aquilo que São Francisco dizia, é aquilo que lhe era amargo ver, tocar leprosos, aos poucos vai se transformando em doçura.
Ou seja, a gente vai aprendendo a lidar com o outro que é diferente, que às vezes não me é tão agradável. E falando ainda sobre a fome, eu me recordei a frase do Papa Bento XVI, que o Papa Francisco nos provocou no encontro, né, da economia de Francisco. Ele diz: a fome não depende tanto da escassez material, como sobretudo da escassez de recursos sociais. O mais importante, que é de natureza institucional. Não é que falta comida. Não. Falta recursos sociais, falta partilha, falta distribuição. Isso está profundamente alinhado com os objetivos gerais da ação evangelizadora no Brasil, que é olhar o Brasil, né, cada vez mais urbano, como você trouxe aqui para nós, anunciar a palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, né? A quê? A luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, ou seja, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Por fim, essa casa comum, esse oikos, da onde vem a origem da palavra economia, ecologia, ecumenismo, essa casa tem gente passando fome em casa, e são nossos irmãos e irmãs. Então, portanto, fica esse apelo ao que nós estamos fazendo. Como podemos aperfeiçoar este caminho? Quais ações concretas a campanha da fraternidade, o espírito quaresmal nos provoca? Porque uma coisa é fato, como dizia São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Ignorar os pobres é ignorar a Cristo. Essa é uma exigência. E olha, Ana, um texto que valeria a pena os nossos ouvintes pesquisarem, que é Exigência Evangélica, Ética e Social, do ano de 2002. 2002. Então já faz mais de 10 anos. 20 anos, 21 anos, amor. 21 anos. 10 anos. Confundiu, deu uma bugada aqui. Tá velho, Tem um texto muito legal da CNBB sobre essa questão da fome. Então vale a pena a gente refletir e ver como que isso faz parte, né, de uma caminhada eclesial e pessoal. E isso tem profunda relação com a educação financeira. Exatamente. Não podemos pensar uma educação financeira para a vida se isso está numa perspectiva: a minha vida, só eu posso escolher, ter direito a escolher o que vou comer, o que eu vou me alimentar. Se isso não nos incomoda, gente, como eu já falei, algo precisa ser revisto na nossa vida, né? Vamos pensar na nossa perspectiva individual, comunitária, enquanto família, comunidade, no nosso trabalho, nos estudos, né? E claro, a dimensão social no sentido de políticas públicas também é importante, mas não é por isso que a gente vai ter que lavar a mão e deixar de fazer a nossa parte, tá? Tem um texto que eu esqueci, Ana, de indicar, que é A Fome no Mundo, um desafio para todos. Desenvolvimento Solidário, que é de 1996. Nossa, isso é na mais época do pontificado do João Paulo II, ainda, né? Então, um texto também muito legal sobre essa caminhada da igreja na sua luta e contribuição para que ninguém mais passe fome. E é isso aí, gente. Olha, este programa de hoje, vocês viram que trouxe esse tema da campanha, que é um tema menos romântico, vamos dizer assim. A campanha do ano passado a gente também trabalhou, era sobre educação. É um tema tão lindo de ser trabalhado, mesmo diante de tantas dificuldades. O tema da fome é um tema que dói mais, mas que esse programa seja um motivo para vocês repensarem, para vocês determinarem algum propósito de atitude, não só para desse período quaresmal, mas enfim, para a vida desse ano também, de 2023, iniciar processos de mudança,
Isso é bastante importante. Se você gostou desse programa, manda para todo mundo, manda no grupo da família, para quem precisa conhecer esse tema da campanha, tá muito bonito. A gente vai deixar o link aqui para vocês do site da CNBB, onde vocês encontram vários materiais e também os links para comprar os subsídios. Tem subsídios de inúmeros tipos de trabalho, tem subsídio da Economia de Francisca e Clara também esse ano, né, Augusto? Escola, para jovem. Para trabalhar com juventude, para trabalhar com escola, e tem o texto base. E são assim, gente, textos baratinhos, ali uma faixa de R$4, ou você também pode encontrar geralmente nas livrarias da sua cidade e também nas paróquias em geral, né? Algumas paróquias têm secretaria que vendem os subsídios. Então vale muito, muito, muito a pena se aprofundar aí nessa temática e todo mundo se engajar para fazer a sua parte, né? E como disse o Papa na sua mensagem à campanha da fraternidade, desejando um bom caminho ascético, né? De mudança, de luta, caminho de vencer-se a si mesmo, um caminho sinodal, de transfiguração, ou seja, que a gente transfigure em Jesus e com Jesus as realidades que estão desfiguradas, que estão, assim, desumanizadas. Então, a Quaresma é uma oportunidade, um convite para a transfiguração. E o beijo especial de hoje que eu gostaria de mandar é para todos os nossos ouvintes que estão em Lisboa. Olha só, Lisboa, Portugal, que é a região campeã de Portugal. O pessoal lá, conterrâneo lá de Santo Antônio, né? Oh. Coisa boa. Então, um beijo especial para todo mundo aí que tá nos escutando diretamente de Lisboa. 32% da nossa audiência de Portugal vem de lá. Mas lá também temos em Portugal Porto, Coimbra, Viseu e tantas outras regiões maravilhosas que em breve, quem sabe, né, o F vem em Portugal, hein? Ah, que sonho, gente. Vamos sonhar e vamos planejar para isso acontecer também, né? Um beijo grande, um bom resto aí de feriado para quem ouvir já no feriado. Boa Quaresma e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.